Então, irmãos, eu tenho uma palavra em meu coração. Hoje é culto de ceia, é um dos cultos mais importantes, né, durante o mês. Eu louvo a Deus porque você atendeu esse convite, esse chamado, essa convocação santa. Amém? Você está com expectativa? Glória a Deus. Irmãos, o que eu tenho em meu coração talvez puxe um pouquinho as suas orelhas nessa noite, assim como puxou as. E eu quero ensinar, irmãos. Eu não vou puxar a tua orelha sem antes te ensinar alguma coisa. Amém? Então, isso como um ensino e pratique aquilo que você vai ouvir nessa noite. Porque o maior beneficiado será você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu quero começar com uma história bem curtinha. Imagine uma pessoa que tem um encontro marcado com alguém muito importante. E essa pessoa vai se encontrar com, vou dar um exemplo de um juiz. E quando essa pessoa chega diante daquele juiz, eu não sei se você percebe, mas o comportamento da pessoa muda. Todos nós mudamos quando estamos diante de uma autoridade, seja um juiz, o governador, o presidente, seja a polícia. O nosso comportamento muda, porque nós entendemos que aquela pessoa é uma autoridade e ela deve ser respeitada na função que ela exerce. Amém? Eu lhe pergunto nessa noite, você iria falar com o juiz de qualquer jeito? Não, tenho certeza que não. Se o presidente chamasse você na casa dele, você iria de qualquer jeito? Não. A governadora, né, nosso caso. Eu sei, irmãos, que há um tipo de reverência e há um tipo de temor quando nós nos encontramos com essas pessoas. Porque dependendo do nosso comportamento, nós podemos sair de lá bem ou podemos sair de lá maus. Amém? Tudo depende do nosso comportamento. E Deus, ele é específico nisso, ele usa esse exemplo natural para explicar um exemplo espiritual. No livro de Malaquias, no capítulo 1, verso 8, eu vou ler para você. Vou trazer primeiro um contexto. Gente, esse texto ele fala das ofertas que eram entregues no templo. Eu já falei aqui algumas vezes sobre esse texto. Existia uma regra para a oferta. E a oferta ela tinha que ser perfeita, ela tinha que ser um animal de um ano, macho, sem defeito. E esse animal seria entregue aos sacerdotes para que ele fosse sacrificado ao Senhor. Era uma oferta ao Senhor. E essa era a ordem de Deus. Mas com o passar do tempo, as pessoas começaram a oferecer animais cegos, doentes, mancos. Ou seja, e Deus viu isso. E aqui no versículo 8 ele começa a relatar. Isso aqui é uma reclamação de Deus. Você deve estar dizendo, o pastor vai falar sobre oferta, vai falar sobre isso. Não, talvez eu toque. Mas o princípio é o mesmo. O texto fala sobre oferta. Mas aquilo que vamos tratar nessa noite, o princípio é o mesmo. Amém? Diz assim, quando trazeis o animal cego, sacrificardes, não é isto mal? Deus está perguntando, quando você traz um animal cego para sacrificar a mim, isso não é ruim? Isso é mal. Porque a ordem que eu dei foi para você trazer um animal sadio, não cego. Deus está perguntando. Aí ele diz, quando trazeis o animal cego para sacrificardes, não é isto mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isto mal? Apresenta ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Ó Deus usando um exemplo natural aqui. E se você fosse se encontrar com o seu governador e você quisesse levar uma oferta, um presente para ele, você levaria um animal cego? Você levaria um animal aleijado? Você levaria um animal enfermo para esse governador? E se você levasse, ele seria favorável a você? Ou seja, esse governador concederia alguma espécie de favor a você, uma vez que você está entregando algo ruim a ele?
É isso que Deus está perguntando. Será que esse governador ele iria te dar alguma coisa, ele iria te favorecer em alguma coisa, uma vez que esse presente desonra a autoridade dele? É isso que Deus está dizendo. Aí ele diz o Senhor dos Exércitos, no 9 ele diz, agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas na vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa? É interessante isso, né? Ou seja, não é a oferta que aceita primeiro, mas é a pessoa que aceita primeiro. A gente já falou isso aqui, Caim e Abel. Deus fala que Deus aceitou Abel e a sua oferta, ao passo que rejeitou Caim e a sua oferta. Primeiramente é a gente que aceita. E depois aquilo que vem de nossas mãos. Agora, por que primeiramente é a gente? Porque quando eu preparo um presente, quando eu preparo uma oferta, a intenção do meu coração está naquilo. Por isso a pessoa é aceita primeiro. Ou não é aceita. É como Ítalo agora vai ser pai, eu preparasse, eu quero dar um presente à menina, e eu pegasse algo usado, algo, sabe, sem muita, da pior qualidade. E eu chegasse para ele, ele iria receber porque ele é educado. Mas talvez quando ele olhasse, ele se entristecesse. Eu sei, irmãos, que a gente não deve olhar para o presente. Né? Às vezes a gente só dá o que pode. Mas eu te digo uma coisa, irmãos. Quando a gente dá o que pode, a gente também pode caprichar naquilo que a gente pode dar. Amém? Porque um presente, irmãos, uma oferta, ela envolve o coração, ela envolve a intenção do coração. E se a intenção estiver errada, o presente também vai sair errado. Abel ofereceu, mas o coração e a intenção estavam erradas. Deus disse, o teu procedimento é errado, por isso tu não está sendo aceito. Ou seja, irmãos, isso tem um peso espiritual muito grande. E você vai entender sobre isso. Aí ele diz, agora, pois, suplicai o favor de Deus para que conceda graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitai a vossa pessoa, diz o Exército. Tomara que houvesse entre vós alguém que fechasse as portas, para não acenderes o fogo debalde. E eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei das vossas mãos as vossas ofertas. O que é que Deus está dizendo? Se for para trazer desse jeito, é melhor que ninguém abra nem a porta do templo, é melhor que não tenha culto. Gente, entenda, isso aqui era o culto daquele povo. Está entendendo? Era o culto deles. E no dia de culto eles sacrificavam. Eles não tinham esse tipo de culto que a gente tem. Mas no dia do culto, era assim. Eles levavam a oferta, eles levavam algo para Deus, para oferecer a Deus. Alguns caprichavam, outros não. Alguns eram aceitos, outros não. Então, quando não se trata Deus com o devido respeito ou com a devida reverência, Ele nem aceita a gente e nem aceita aquilo que vem de nossas mãos. Pastor, o que é que eu aprendo com isso? Você tem um culto aqui. E eu tenho uma pergunta para você nessa noite. Você deu o seu melhor louvor hoje? Você cantou com o coração? Você adorou a Deus de verdade? Você se entregou nesse momento? Não me responda, eu só quero que você medite. Aí eu lhe pergunto, o louvor que você deu a Deus hoje, chegou nele? Porque, irmãos, o meu tema de hoje é ser do Senhor, mas é reverência. E reverência, irmãos, tem a ver com temor, reverência tem a ver com obediência, reverência tem a ver com adoração. Se a minha adoração, irmãos, ela não é de coração, ela não chega lá. É a mesma coisa disso aqui. Se eles não aplicam o coração, eles estão entregando um animal cego, doente, aleijado. Deus não recebe. Se no meu coração não há uma adoração genuína, não pense que Deus recebeu. Aleluia. Glória a Deus. Mas, pastor, meu filho, você não está, irmãos. Você não está em um ambiente de brincadeira, não estou acusando ninguém, eu só estou trazendo exemplos. Mas você está num ambiente santo, num ambiente consagrado, num ambiente que estamos invocando a Deus.
Então, se Deus está sendo invocado, ele precisa que eu dê a Ele o meu melhor. Concorda? Se não sai, irmãos, um louvor genuíno da minha boca, se arrependa, diga, Senhor, eu vou me concentrar agora, eu vou te dar o meu melhor. Eu vou abrir a minha boca, eu vou te louvar, eu vou te... Você não vê, irmãos, eu aqui com a boca parada, você vê. Mas muitas vezes não é cantando, é dizendo, Senhor, eu te dou graça, Senhor, o Senhor é bom, Senhor, o Senhor é maravilhoso, eu te louvo, a tua presença é tudo para mim. E eu saio dizendo aquilo que está no coração. Irmãos, porque se eu ficar só no louvor, minha mente voa. E vai pensar no que não deve. Então usa a estratégia. Quando a mente quer voar, eu começo a falar. Eu começo a tirar de dentro a adoração. Eu começo a dizer a Deus aquilo que Ele é para mim. Muitas vezes eu estou até orando. Por quê, irmãos? Porque se eu me distrair, minha mente voa e eu quebro aquilo que Deus está querendo me comunicar. Irmãos, o culto é algo importantíssimo. E eu vou te dizer uma coisa: no culto não é o momento de você estar saindo, se levantando, porque o que está sendo ministrado não é meu, mas é a palavra dele. E precisamos ter reverência por essa palavra. Salva as meninas, né? Estão com os bebês, vocês. A gente entende, eu não estou aqui sendo radical. Mas você que não está com nenhuma comorbidade, ou seja, pode ser que você esteja doente também. Enfim. Mas se você está bem, meu irmão, te concentra. Não fica te levantando, não fica te mexendo, não fica mexendo em celular. Ei, se você não entender que esse é um momento santo, Deus nunca vai te alcançar. Nunca. Porque, irmãos, se Deus está falando e eu estou mexendo no celular, qual é a reverência que eu estou com ele? Se o louvor começa às 7h30, eu chego às 7h40, já na hora da palavra, qual é a reverência que eu estou tendo por ele? Eu entendo, irmãos, que há casos e casos, tem gente que precisa chegar mais tarde, tem uma obrigação, enfim. Mas eu também entendo, irmãos, que a gente pode se esforçar. Amém? Porque eu pedi o pessoal que serve estivesse aqui hoje. Porque, irmãos, eu vejo. Muitas vezes você que serve chega no horário, ok. Mas no dia do culto não chega. Quer dizer, a reverência é só no dia que serve? No dia de culto não tem? O que é que mudou do dia do culto para o dia que serve? Não, porque o culto é mais light, pastor. Que conversa, meu irmão. É o mesmo Deus. Deus não chega aqui atrasado, não. Ele chega na hora. Os meninos sabem aqui. Deu 7h30, pode não ter uma pessoa. Começa. Começa. Porque ele não chega atrasado. E por que é que eu vou me dar o luxo de chegar? Aleluia. Entende, irmãos? Eu estou te ensinando. Não estou te cobrando. Eu estou te ensinando para que a partir de hoje, o que tiver de mudar, você mude. Eu mude. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu te pergunto, irmãos, o que é que você tem trazido para o culto? Porque, irmãos, primeiro nós damos a Deus o louvor, a honra, a adoração. Primeiro nós damos a Ele. Depois Ele dá a nós através da palavra. Então, se eu não dou nada a Deus, eu estou em falta. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. E o tempo todo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Olha uma frase aqui que eu achei interessante. Se vocês não fariam isso com o governador, por que fariam isso comigo? Se eu não levo nada ruim para um governador, para um juiz, se na frente dele eu me comporto igual um menino bem comportado, por que na frente de Deus eu me comporto diferente? O governador não tem os olhos em mim 24 horas. O juiz não tem os olhos em mim 24 horas, mas Deus tem. Aleluia. Então, reverência, irmãos, tem a ver com a minha vida moldada de acordo com a consciência que eu tenho de Deus em mim. Achei maravilhoso o dia que Catilce ministrou aqui, que ela falou sobre pecado. Eu disse, o pastor não está com você 24 horas não, mas Deus está e Deus vê. Isso é para mim, isso é para você, meu irmão. Quem sou eu quando ninguém está vendo? Quem é você quando ninguém está vendo?
Deixa eu te dizer uma coisa, enquanto eu estava ali, Deus falou algo ao meu coração. Você se converteu, amém? Jesus é teu Senhor, amém? Glória a Deus. Teu nome está escrito no livro da vida dos céus. Concorda? Então, você tem uma nova identidade. Você tem uma identidade celestial, você tem a marca do Espírito Santo. Você é alguém que tem a cidadania celestial. Então, se eu tenho uma nova identidade, se eu tenho um novo endereço, se eu tenho um novo Senhor, eu devo me comportar de acordo com o que Ele é. O meu comportamento deve ser moldado, irmãos, segundo os padrões do céu, segundo aquilo que Jesus Cristo é. Essa é a minha identidade. Essa é a sua identidade. Irmãos, não dá mais para a gente voltar atrás e querer namorar com o mundo, não, ou com as coisas do mundo, ou com aquilo que o mundo oferece. Você não presta mais para o mundo. Eu não presto mais para o mundo. Aleluia. Nossa vida agora é essa. E se eu abracei essa vida, eu preciso me comportar como? Do jeito que a Bíblia ensina, do jeito que Jesus nos orienta. Aleluia. Glória a Deus. Eu coloquei aqui Hebreus 4:13 diz: todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele de quem temos que prestar conta. Olha só. Aleluia. Tem nada encoberto diante de Deus. Nada. E um dia, ele está dizendo, um dia nós vamos prestar conta. Eu queria ler, irmãos, o Salmo 139. Aleluia. Se você puder abrir aí. Eu não vou ler todo, mas tem umas coisas bem interessantes aqui. Salmo 139. Aleluia. Eita glória. Eu li isso hoje, irmãos. Eu já tinha lido outro dia, mas hoje foi diferente. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Olha só. Ele te conhece. E ele sonda, e ele sabe o que tem no teu e no meu coração. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cerca-me, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os caminhos. Sem que haja uma na minha língua, eis que o Senhor de tudo conhece. Antes de eu falar, antes de você falar, Deus já sabe o que você vai dizer. Aleluia. Aleluia. Tu conheces todos os meus caminhos. Que haja uma palavra só na minha língua. Eis que o Senhor te conheces. Está falhando aqui, Gabriel. Glória a Deus. Sem que haja uma palavra na minha boca. Eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosa e tão alta. Oi. Aí ele diz: tu me cercas em volta e pusestes tua mão sobre mim. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Aí ele diz: para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir nos céus, tu lá estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu lá estás. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Não tem, irmãos, como se esconder de Deus. Não tem como fugir dele. Você entende? Pertencemos a ele, irmãos. E porque pertencemos a ele, precisamos ter cuidado. Porque, às vezes, irmãos, a gente trata Deus como aquele nosso amigão. Não que ele não seja. Ele é nosso amigo, ele é nosso pai, ele é nosso Senhor. Mas a gente precisa ter reverência. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho um pastor, chama pastor John, você sabe disso. E eu tenho muito respeito com ele. Ele brinca comigo, eu brinco com ele, mas a gente tem um limite. Eu não posso tratar ele como alguém comum.
na minha vida. Por quê? Porque existe uma unção de Deus na vida dele para alcançar a minha vida. E se eu não honro aquilo, aquela unção não me alcança. Eu ando com o pastor Johnny, acho que desde 2007, quando eu me converti. São anos de estrada. Dá para ter uma amizade, não dá? Mas eu tenho reverência pela unção que está sobre a vida dele. É um homem. Mas é um homem que Deus separou para cuidar da minha vida espiritual. Então, se eu respeito o homem, que dirá Deus? Amém? Que é muito maior do que o homem. Você concorda? Aleluia. Deus é bom. Irmãos, se a gente não se atentar para aquilo que Deus está fazendo, para as instruções que Ele está nos dando esses dias, nós não pegaremos aquilo que Ele tem disponível para nós. Nós temos uma palavra de abundância, né? Nós temos uma palavra para esse ano de crescimento. Mas, irmãos, se nós não nos ajustarmos às coisas que Deus tem falado, às direções que Ele tem nos dado, nós não pegaremos isso. Vai passar, uns vão pegar e a gente vai ficar só olhando. Porque, irmãos, essa noite, ela é uma noite de ajuste. Porque Deus quer ajustar o meu coração e o teu. Aleluia. Em Mateus 25, irmãos, Jesus diz uma parábola bem interessante. Deixa eu abrir lá. Aleluia. Mateus 25. Diga comigo, Deus é bom. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Olha só. Jesus dizendo, então o reino dos céus, é Mateus 11, é Mateus 25, 1. É semelhante a 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. Cinco eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram e todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, para que nossas lâmpadas não apaguem. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja o caso que falte a nós e a vós. E diante aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo, não vos conheço. Aí ele diz, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Sabe, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos aqui uma parábola, nós temos aqui 10 mulheres que receberam a mesma coisa, que receberam a mesma palavra, a mesma instrução. Mas umas deram atenção ao que foi dito. 5. As outras 5 não deram atenção ao que foi dito. Na hora da pressão, na hora que elas mais precisavam, no momento mais importante da vida delas, elas não entraram. Elas ficaram de fora. O que é isso, irmãos? Deus, toda semana, irmãos, Ele tem uma palavra. Deus, toda semana, Ele tem uma instrução para você. Deus, toda semana, Ele tem um cuidado de falar o coração do pregador para trazer algo para você, porque Ele sabe que mais cedo ou mais tarde você vai precisar dessa palavra. Mais cedo ou mais tarde, você vai precisar de estar abastecido para reagir às situações da vida. E se você se achar, ou eu me achar, num momento como esse, sem, irmãos, o equipamento necessário, a gente cai. Aleluia. A coisa mais importante, irmãos, o azeite. Porque o azeite representa a presença. O azeite representa o Espírito Santo. Aleluia. Isso fala também de intimidade, irmãos. Você tem sido íntimo com Deus? Como está a tua vida de oração? Como está a tua vida de leitura da palavra? Eu lhe pergunto nessa noite.
Você tem orado, você tem lido a Bíblia, você tem consagrado a sua vida. Irmãos, a igreja, a pastor Edilson é quem diz isso, não é um supermercado. Porque no supermercado eu vou quando eu quero. E eu pego o que eu quero. Afinal de contas, eu estou pagando. Mas muita gente trata a igreja como supermercado. Eu vou quando eu quero, eu vou quando eu posso. Hoje eu não estou muito afim, não. Não seja uma virgem louca. Porque foi nesse comportamento, irmãos, que elas perderam aquilo que elas mais almejaram. Ele está dizendo, vigie. Você não sabe a hora nem o dia. Se Jesus voltar hoje, meu irmão, você está pronto? Eu lhe pergunto, você está pronto para subir? Como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida com Deus? Pastor, eu não estou muito bem não. Amém. Hoje é dia de se arrepender. Hoje é dia de você se alinhar. Hoje é dia de você dizer, Pai, me perdoe, eu quero me alinhar. Eu vou mudar o meu comportamento. A partir de hoje eu vou levar a sério. A partir de hoje eu vou cuidar da minha vida espiritual, porque, Senhor, eu não quero te perder. A gente pode perder, irmãos. A gente pode perder. Eva pecou no lugar mais improvável que poderia existir, um jardim com tudo de bom e melhor, e pecou. Quem é você na fila do pão? E olha, meu irmão, que Eva foi criada perfeita. Junto com Adão. A gente não, a gente já está, né? A gente foi restaurado. Nosso espírito é novo, mas nossa carne ainda é velha. Pecadora toda. Tem pecado nela. Se a gente não botar ela no eixo, ela nos domina. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Você está aqui? Aleluia. Irmãos, preste atenção. Principalmente você que serve. Aquilo que você oferece a Deus tem que ter uma qualidade. Tem que ter o teu coração. Tem que ter a tua entrega. Tem que ter o teu amor envolvido nisso. Porque, irmãos, entenda, essa obra não é do pastor Lucas. Não é de Lucilene. Isso aqui foi Deus. Deus olhou para o poço do boi e disse, eu quero lá. Qual a resposta que você tem dado a isso? Qual a resposta que você tem dado a essa convocação de Deus? Pastor, mas é só para os que servem? Não, é para você que é crente. Porque antes de você servir, você é crente. Então chegue na hora. Chegue na hora. Escute a palavra. Pratique a palavra. Não brinque com as coisas santas. Porque, irmãos, olha, é perigoso brincar com aquilo que é santo. E Deus é santo, por isso ele deve ser reverenciado como santo. Talvez você esteja pensando, pastor, mas é muito difícil servir. Pastor, mas eu não estou bem para servir, não. Você pode mudar hoje. Você pode se alinhar hoje. Porque, irmãos, muitas vezes a gente acha, o que, é que as pessoas pensam? Rapaz, eu não estou muito legal para servir, eu vou sair. Eu te pergunto, irmãos, quando Jesus voltar, o que é que você vai dizer com a oportunidade que ele lhe deu? Porque se ele te chamou para servir, ele está te dando uma oportunidade. Concorda? De ser um participante do reino dele, de ser um soldado do exército dele, de ser alguém que vai contribuir para o crescimento da obra dele. Mas se eu vou, no meio da batalha, eu vou e largo. O que é que eu vou dizer a ele? Vai ser igual a parábola dos talentos, né? Porque está aqui. Aleluia. A parábola dos talentos diz assim, porque isto também é como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1. Cada um segundo a sua capacidade. Olha, preste atenção nessa palavra, capacidade. E ausentou-se e logo foi para longe. E tendo partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma forma, o que recebera dois granjeou e também trouxe mais 2 talentos. Mas o que recebera 1 foi e enterrou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos, ajuntou as contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe os outros 5, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos e eis que estou aqui com mais 5 talentos
que ganhei com eles. E o seu senhor disse: bem está, servo bom e fiel, entra para o gozo. Aliás, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do seu senhor. Aqui você sabe todo o resto da história. Um recebeu 5, trabalhou, ganhou mais 5. Um recebeu 2, trabalhou, ganhou mais 2. Teve um que recebeu 1 e enterrou. Entende, irmãos, que Deus entrega a cada um segundo a sua